Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Nós vamos dar sequência à exposição na carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos ler o capítulo 9 na NVI. Mudou, né? Sempre Ara. Estava explicando hoje cedo que as crianças de 8 anos para cima, elas não estão descendo mais na hora da pregação. E elas receberam um caderninho para colocar o tema da mensagem, quem está pregando, palavras que eu não entendi, curiosidades, o que eu entendi. E na semana passada eu estava ao lado da Sara e ela toda hora que via uma palavra diferente, por causa da tradução, ela me perguntava, nós aí seria fácil, porque são sinônimos. E a NVI é uma versão bem mais fácil de crianças, pessoas entenderem a maioria das palavras. Então hoje vamos na NVI. E o título da mensagem é o mesmo que está na Bíblia, o direito dos apóstolos, liberdade e direito do apóstolo Paulo. Vamos ler o capítulo 9 para depois expormos. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por você, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Demos o capítulo, vamos orar mais uma vez.
Deus, o Senhor é poderoso e nós agradecemos o privilégio de servi-lo e o privilégio de ouvi-lo através da exposição da Tua Palavra. E eu peço que o Senhor continue nos abençoando nessa caminhada, nessa exposição da Carta de Coríntios, e que nós possamos, Deus, a cada exposição, crescermos como crente, aprendermos com as repreensões do apóstolo àquela igreja, sermos exortados, incentivados com as exortações, e que nós possamos não só ouvir, mas que nós venhamos praticar com o auxílio do Teu Espírito, para que possamos glorificá-lo a cada dia mais, com o nosso testemunho no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos aqui na quarta grande divisão da carta aos Coríntios. Nós já vimos a primeira, do capítulo 1 ao capítulo 4, que Paulo vai tratar sobre as divisões que existiam naquela igreja, devido à preferência por pastores. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Ou seja, todos esses grupos que falavam que era de Pedro, de Cristo, de Apolo, eles estavam falando, nós não somos de Paulo. E Paulo ele vai tratar isso nessa primeira grande parte, no capítulo 1 ao capítulo 4. Depois ele vai tratar sobre imoralidades que tinha dentro da igreja no capítulo 5 e capítulo 6. Nós já vimos também que tinha até um rapaz que ele deitava com a mulher de seu pai, e a igreja sabia disso e não fazia nada. Nós vimos na semana retrasada o pastor Glaico trazendo a terceira grande parte, que é sobre casamento, divórcio. Nós vimos essa exposição. E na semana passada a pastora Marilene, ela iniciou essa grande quarta parte, que é justamente uma disputa que tinha dentro da igreja, não uma disputa, mas uma divisão que tinha dentro da igreja em referência a comer carnes sacrificadas, que possivelmente teriam sido sacrificadas em templos pagãos. Tinha essa preocupação, e os membros fizeram uma pergunta para o apóstolo Paulo. Lá em Corinto tinha muitos templos pagãos, várias e várias divindades, e o sistema de sacrifício era semelhante ao sistema dos judeus. Os animais iriam para o templo, eles eram abatidos, só que sobrava muita carne, e o sacerdote não dava conta daquela carne toda. E o que ocorria? Uma parte dessa carne ia para os mercados para serem vendidos na cidade, outra parte, os próprios adoradores dessas divindades levavam para suas casas para poder fazer um churrasco, chamar os amigos, poder comer. Ou seja, a chance de comer uma carne que teria passado por um templo pagão era gigantesca. E os coríntios tinham essa dúvida. Ei, Paulo, a gente vai comer ou não? Tem essa possibilidade. E dentro da igreja tinham dois grupos que Paulo chamou no capítulo 8, nós vimos na semana passada. O primeiro grupo era o grupo dos fortes, que eram aqueles irmãos que ele já tinha consciência bem fundamentada, ele sabia, olha, Deus é só um, Deus que fez a carne, não existem ídolos, falsos deuses, isso daí não me afeta em nada, então eu como a carne sem problema nenhum. Tinham esses que eram os fortes. Só que tinha um segundo grupo, que eram o que é denominado de fracos, que provavelmente, por causa do pouco tempo de conversão, eles ainda não tinham desligado daquela cultura, daquele costume que eles tinham de comer a carne idolatrando, como uma forma de culto aos falsos deuses. Então esse grupo, mesmo depois da conversão, ao comer a carne, eles lembravam disso e a consciência os condenava. E eles tinham muita dificuldade, muita resistência com isso. E Paulo, ele vai poder orientar esses grupos sobre se pode ou não. E ele vai escrever o capítulo 8, vai escrever o capítulo 9 e o capítulo 10. No capítulo 8, ele vai falar sobre princípios, sendo que o mais importante desses princípios é você abrir mão do seu direito em amor ao próximo. Paulo concordava com os fortes, que não tinha problema em comer. Ele concordava, olha, vocês estão certos, existe um só Deus, é Deus mesmo que fez toda coisa boa, não vai fazer diferença nenhuma comer, mas, por amor a esses irmãos que converteram agora, que ainda não têm esse entendimento, o correto é vocês ficarem sem comer. Ele vai falar isso no capítulo 8, no capítulo 9, que nós vamos ler, que nós lemos agora e vamos expor, ele vai dar o seu exemplo pessoal de um apóstolo que tem direitos, mas abriu mão desses direitos por amor ao evangelho. Ele vai pegar isso e falar, olha, está vendo, fortes?
eu tenho direitos, abrir mão dos direitos por amor ao evangelho. Por que vocês não abrem mão dos direitos que vocês têm por amor aos mais fracos? E depois, no capítulo 10, ele vai pegar como exemplo o povo de Israel no deserto, que usou da sua liberdade de forma errônea e colheu as consequências por isso, e ele vai responder 3 perguntas dos coríntios. Ele vai responder para eles no capítulo 10. Os coríntios fizeram a pergunta para ele: Paulo, eu posso comer carne lá no tempo pagão? Paulo, eu posso ir na casa do meu amigo que é pagão, não é crente, e comer um churrasco com ele? Paulo, eu posso comprar carne no mercado e levar para minha casa? E isso Paulo vai responder no capítulo 10. Nós aqui vamos ficar no capítulo 9, e eu dividi o capítulo 9 em 3 partes. Só um adendo aqui, o capítulo 8, o 9 e o 10 está falando do mesmo assunto, tá, irmãos? É o mesmo quadro geral. Qual que é o quadro geral? Pode comer ou não pode comer carne sacrificada a ídolos? Os fortes e os fracos estavam nessa confusão. Os fortes estavam desprezando os fracos porque eles não comiam. Os fracos, eles estavam julgando os fortes porque que eles comiam. Então, Paulo ele responde: olha, eu vou explicar para vocês. Capítulo 8, lógico que na época não existiam capítulos, mas o 8, o 9 e o 10, ele está falando exatamente da mesma questão. E eu dividi aqui o capítulo 9 em 3 grandes tópicos. O primeiro, do verso 1 ao verso 14, Paulo está defendendo o seu direito como apóstolo. O segundo tópico, do verso 15 ao 18, Paulo ele vai abrir mão, ele vai explicar porque ele abriu mão do seu direito como apóstolo. Ele defende e depois ele fala: olha, eu mereço, não mereço? Está tudo certo, eu tenho direito, mas eu abri mão. E depois, do verso 19 ao 27, ele vai revelar os motivos e também ele vai colocar aqui o princípio. Primeiro aqui, o principal motivo que ele guia o ministério dele, o princípio norteador do ministério dele, ele vai apresentar para a gente no verso 19 ao 27. Então vamos iniciar a exposição no verso 1 e 2, onde que o apóstolo ele está estabelecendo o seu apostolado. Paulo ele está aqui firmando o seu apostolado para a igreja de Corinto. E ele começa dizendo: não sou livre? Ele começa com perguntas, 4 perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que você já sabe a resposta. O exemplo que eu sempre dou da mãe que chega para um menino que acabou de fazer bagunça, toda a mãe chega para ele: você acha que eu sou boba? Você acha que eu nasci ontem? A mãe quer que ele responde? Não, ela já tem, o menino é doido de responder isso aí. Então, é uma pergunta retórica, é só uma forma de você fazer a pessoa ela refletir diante daquela pergunta. E Paulo começa com aquela igreja: olha, não sou livre? E esse não sou livre, ele está ligado no verso 13, no verso anterior. No verso 13 do capítulo 8, ele diz da seguinte forma: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Não sou livre para fazer isso? Aí ele começa o capítulo 9. Eu não sou livre? Eu não tenho liberdade para comer ou não? Eu tenho liberdade, eu uso da liberdade como que eu quero. Apesar que nós vamos ver aqui que Paulo ele abre mão da liberdade dele por amor. Então Paulo está falando: olha, eu sou livre para deixar de comer carne se isso for fazer meu irmão tropeçar. Eu não sou apóstolo? A próxima pergunta. Por que ele faz essa pergunta? Porque dentro da igreja tinha aqueles irmãos que não consideravam Paulo apóstolo. Tinham pessoas que criticavam o ministério dele. Ele está falando: olha, eu não sou apóstolo? E ele vai dar 2 provas do seu apostolado nas próximas perguntas. Quando ele vai perguntar: não vi Jesus, o nosso Senhor? Um dos critérios para alguém poder ser chamado de apóstolo é ter visto o Senhor Jesus ressurreto, ter sido comissionado por ele, chamado por ele e ter visto Jesus ressurreto. E dentro desse critério só cabem os 12 de Jesus e mais Paulo. Não existe mais apóstolo hoje em dia. Todos os apóstolos existiam naquela época. E Paulo está falando para eles: olha, eu não vi o Senhor Jesus. Meus irmãos, provavelmente a igreja de Corinto toda já tinha ouvido a conversão de Paulo. Como que foi a conversão de Paulo? A conversão de Paulo, como que foi? Lá na estrada de Damasco, ele viu uma grande luz e o Senhor Jesus apareceu para ele, falou com ele: Paulo, quem é, Senhor? Saulo, na época, né? Só aquele a quem tu persegue. E Jesus, ele vai e comissiona Paulo, faz o chamado para Paulo para que ele fosse o pregador dos gentios.
E a igreja de Corinto toda já tinha ouvido sobre a conversão dele, estava careca de saber que, olha, Paulo está falando que não vi Jesus, ele está querendo dizer sobre a conversão dele que a gente já ouviu aqui. Essa é a primeira prova que Paulo dá do apostolado. A segunda prova que ele usa para aquela igreja é a própria igreja. Quando ele vai dizer, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Se tivesse gente duvidando ainda do apostolado de Paulo, é como se ele estivesse falando aqui, vocês são salvos? Vocês são crentes? O que eles vão responder? Lógico, Paulo, lógico que nós somos salvos. Então, quem que levou Cristo para vocês? Quem que pregou o evangelho de Cristo para vocês? Não fui eu. Vocês são prova do meu apostolado. Vocês são resultado do meu trabalho no Senhor. Meus irmãos, os próprios coríntios serviam de comprovação que Paulo era de fato um apóstolo no Senhor. E ele vai continuar aqui e vai dizer no verso 2 por esse motivo. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, olha, outras igrejas podem até não considerar, mas certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Por que o apóstolo ele está batendo tanto nessa tecla aqui do seu apostolado, querendo falar que ele é um apóstolo, querendo provar que ele é um apóstolo? Lembram do capítulo 1, 2, 3, 4? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. O que esses estavam dizendo? Eu não sou de Paulo. Paulo não é líder para mim. Paulo não é meu apóstolo. Eu não considero ele líder. E eles ficavam fazendo críticas, ficavam comparando Paulo com Pedro, comparando Paulo com Apolo. Tanto que no capítulo 4 que nós já vimos, Paulo ele faz uma defesa do seu apostolado, e ele usa até de ironia para com aqueles irmãos que achavam que eram mais espirituais que ele. A igreja de Corinto estava num nível tão estranho que o povo lá, nós somos melhores que o apóstolo que fundou a igreja aqui. E Paulo, primeiro, ele firma essa estaca por isso, e o segundo motivo também é uma estratégia que ele tinha. Porque ao firmar a estaca e provar por A mais B, 1 mais 1 é 2, ao provar que ele era apóstolo, ele tinha direitos como apóstolo. E tendo direito como apóstolo, ele abre mão desses direitos lá na frente. Isso daqui ele está usando uma estratégia para depois falar com os fortes. Olha aqui, olha, eu sou apóstolo, não sou? Eu provei para vocês, eu abri mão dos meus direitos por causa do amor ao evangelho. Então vocês fortes, por que vocês não abrem mão do direito seus por amor aos mais fracos? Então ele está, por causa desses dois motivos, ele está firmando e preocupado em estabelecer o seu apostolado. E no verso 3, ele vai falar da defesa dele. Ele vai dizer, esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Que ele vai falar sobre os direitos que ele tem como um apóstolo. O povo estava comparando ele com Pedro, comparando ele com Apolo, não considerava ele um verdadeiro apóstolo. Tinha uma parte da igreja que falava que ele era um mercenário, que ele queria só dinheiro, e ele começa no 3, olha, esta é a minha defesa diante daqueles que estão me julgando, e ele começa no verso 4, fazendo novamente mais perguntas. E ele começa no 4 fazendo a seguinte pergunta, não temos nós o direito de comer e beber? O que ele está falando? Olha, eu preguei, eu fundei a igreja aí, levei o evangelho de Cristo, e eu não tenho o direito de ser sustentado por vocês, eu tenho que morrer de fome. Verso 5, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. O povo ficava sempre comparando ele com Pedro. Fala, olha, Pedro tem esposa e leva a esposa dele. Os irmãos de Jesus têm esposa e levam as esposas. Os outros obreiros aí, quando eles vão pregar, vão viajar para algum lugar, a igreja banca ele, banca a esposa dele. Por que vocês estão criticando somente a mim? Por que vocês estão pegando somente no meu pé? E aqui os irmãos de Jesus, ele está referindo a Tiago e Judas, que faziam parte dos apóstolos, a carta de Tiago e a carta de Judas, tem na Bíblia, e os outros dois não eram apóstolos, que era Simão e José, mas eles eram pregadores. E os estudiosos falam que até o 3º século, lá próximo de Nazaré, os irmãos de Jesus, a família de Jesus, ela ficava pregando, ficava evangelizando. Isso é interessante, porque a família de Jesus, ela veio crer só depois da ressurreição. Antes eles não criam, mas após a ressurreição eles criam, e
Tiago, Judas, eles foram apóstolos, mas José, Simão e outros parentes, eles ficavam pregando. E qual que é o ponto aqui? Paulo está chegando para aquela turma falando assim, olha, por que Pedro, os irmãos de Jesus, os outros obreiros, eles têm direito de comer e beber às custas da igreja e eu não tenho? E até aqui nós vimos ele fazendo a defesa dos seus direitos como apóstolo de comer, de beber, e a partir do verso 7, ele estava comparando com os outros apóstolos, a partir do verso 7 ele continua defendendo esses direitos, mas ele vai dar outros tipos de argumento. Ele vai dar argumento da experiência humana, do bom senso, do dia a dia, ele vai dar argumentos tirados do Antigo Testamento, ele vai pegar um argumento tirado das palavras do próprio Senhor Jesus. E ele começa no... Eu falei o 6? Não, falei o 5. Ele falando do direito de levar a esposa, e no 6 ele fala, ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar e termos sustento? Está na mesma sequência. Provavelmente Barnabé, assim como Paulo, ele trabalhava para se sustentar e não era sustentado pela igreja. E Paulo de novo aqui, olha, será que só eu e Barnabé que não temos o direito de ser sustentado pela igreja? Paulo não tinha esposa, mas se ele tivesse ter esposa, se Barnabé viesse ter esposa, será que só Pedro e os outros? E ele continua com os argumentos no 7. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? O que Paulo está falando aqui? Imagina que você foi convocado, vai ter uma guerra aí, o Brasil vai ter uma guerra, a gente está falando de guerra na Ucrânia, e o governo brasileiro, ele convoca os irmãos, os homens aqui, para poder ir para a guerra. E ele fala com cada irmão, olha, você está convocado, a partir de tal dia tem que se apresentar, e é para você comprar um fuzil, é para você comprar um coturno, comprar a sua farda, já comprar a passagem e trazer dinheiro para você poder comprar alimento, ou então você traz de casa. É assim que acontece? Seria um absurdo, não é? O bom senso é o quê? Aquele que convoca para a guerra tem que sustentar o soldado na guerra. Isso é bom senso, é uma experiência humana. Paulo está pegando aqui coisas de conhecimento que todo mundo sabia para falar, do absurdo que estava acontecendo. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto. Existe isso, a pessoa plantar uma vinha, plantar uma horta lá, não vou comer não, só estou plantando por plantar. Não. Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite, o cara cuidar da vaca, cuidar das ovelhas, cuidar e ele não beber do leite. Qual que é o ponto aqui? Qual que é o sentido? Paulo está falando, olha, todo trabalhador, ele trabalha na expectativa de poder usufruir do fruto do seu trabalho. Todo trabalhador, ele trabalha na expectativa de poder comer da vinha, poder beber do leite. O soldado, ele vai para a guerra, ele sabe que ele vai ser sustentado lá na guerra, que o governo vai ter que sustentá-lo. É um argumento que ele está tirando aqui do quê? Da experiência humana, do senso comum. Qualquer um sabe que o correto é dessa forma. E ele continua agora tirando argumentos da Bíblia. Tudo isso para ele provar o direito que ele tem de ser sustentado pela igreja. E no verso 8, ele vai dizer, não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Se alguém chegasse para Paulo, você está trazendo aí só argumento humano? Será que não tem mais nada? Ele fala, não, o que diz nas Escrituras? E ele vai pegar exemplo do Antigo Testamento. E ele começa pegando o exemplo de Deuteronômio 25:4, onde que está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Antigamente, tinha um boi, ou então um burro, um jumento, que ele ficava rodando o trigo, o cereal era colocado no chão, e tinha que amassar ele para que pudesse separar do trigo, poder separar da palha. E tinha um boi, ou tinha um boi rodando com uma pedra pesada em volta, ou o próprio peso dele passando em cima e ia triturando o trigo, o cereal, e depois as mulheres, os homens, eles iam lá, pegavam aquela palha, jogava para cima, o vento jogava a palha e ficava o trigo. E o que o dono do boi fazia? Sobrava sempre um trigozinho, o boi cansado, com fome, ele ia lá e comia. O dono do boi, para não perder aquele trigo, ia lá e colocava uma mordaça na boca do boi. E a lei proibia isso.
A lei falava, olha, não pode colocar mordaça na boca do boi que está debulhando o cereal. Deixa ele comer. E Paulo vai falar com aquela igreja, por acaso é só com bois que Deus está preocupado? No 10. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Novamente, qual que é o significado disso? O trabalhador, ele é digno do seu salário. O boi está trabalhando, ele é digno, ele é merecedor de poder comer um trigo. O ponto aqui que Paulo está falando, olha, quem tem trabalho tem direito de comer. Quem trabalha, ele tem direito de comer. Quem lavra, debulha, ele tem esperança de participar da colheita. E ele continua no verso 11, se entre vós semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais. O que o apóstolo está falando? Olha, nós semeamos aí a palavra de Deus, nós semeamos o evangelho, nós semeamos a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados. Será que é demais nós colhermos o sustento material de vocês? Estou semeando coisas espirituais, é demais eu esperar de vocês que vocês me sustentem com coisas materiais? E no verso 12 ele continua, se outros participam desse direito, quem são os outros? Apolo, Pedro, os demais apóstolos, aqueles que eram sustentados pela igreja, se outros participam desse direito, não temos nós ainda mais? Olha, se vocês estão sustentando os outros obreiros, não tenho eu, que fundei a igreja, ainda mais direito de ser sustentado? E ele continua, mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. O que Paulo fez? Ele argumentou tudo, explicou os direitos que ele tinha, para depois ele falar, olha, mas nós suportamos tudo e nunca usamos desse direito. Paulo sabia que lá dentro da igreja tinham pessoas que estavam acusando ele de mercenário. E ele abriu mão desse direito. Ele abriu mão do direito de ser sustentado pela igreja. E ele fala depois, como se ele estivesse falando aqui para os mais fortes do capítulo 8, olha, eu abri mão disso. Eu mesmo trabalhei para me sustentar. Vocês também devem abrir mão do direito que vocês têm por causa dos mais fracos. E ele vai continuar dando mais um argumento na Escritura, no verso 13. Ele deu da lei do Antigo Testamento, agora ele vai falar sobre uma prática que existia no Antigo Testamento. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Ele está citando aqui Deuteronômio 18:1, e ele está fazendo um resumo de toda a legislação que tinha no Antigo Testamento referente aos sacerdotes. Os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi. Só podia vir da tribo de Levi. E a tribo de Levi, dentre as 12 tribos, ela era uma tribo que ficava exclusivamente designada a trabalhar para o Senhor. A tribo de Levi trabalhava para o Senhor. Os sacerdotes da tribo de Levi, eles ficavam exclusivamente trabalhando no templo, recebendo as ofertas, fazendo os sacrifícios. E o que existia? Essa tribo não trabalhava secularmente. As outras 11 tribos, elas davam dízimo para a tribo de Levi. E também o que ocorria? Todos aqueles animais que eram levados para serem sacrificados, todos os cereais que eram levados para serem feitas ofertas, todo o vinho que era levado para ser feito oferta, uma parte disso ficavam com os sacerdotes. É uma forma de sustento deles. E Paulo está dando esse exemplo. Ele deu do boi, que não podia ser amordaçado, porque ele tinha direito. Ele está dando o exemplo, falando para aquela igreja, olha, vocês não sabem que os sacerdotes antigamente, eles ficavam com a carne, uma parte da carne, uma parte do cereal e uma parte do alimento? Eles cuidavam das coisas do Senhor e eles tinham sustento? E ele continua aqui, mais um argumento na Bíblia, e ele vai usar o próprio Senhor Jesus, no verso 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aqui ele está citando a passagem de Lucas 10:7, ou então Mateus 10:10, quando o Senhor Jesus ele está mandando os seus discípulos para a comissão, para irem pregar, para irem curar os doentes, expulsar os demônios. E o Senhor Jesus fala com ele, olha, quando vocês estiverem numa casa e as pessoas te derem de comer, te derem de beber, aceitem de bom grado.
porque digno é o trabalhador do seu salário. O Senhor Jesus falou, olha, o que recebeste de graça dai, que é o quê? O evangelho da salvação, a mensagem de Jesus Cristo. Mas quando vocês estiverem numa casa e as pessoas te oferecerem comida, te oferecerem uma oferta, te oferecerem uma bebida, podem aceitar. Paulo está corroborando aqui todos os argumentos dele com a citação do próprio Senhor Jesus. E alguém podia chegar para Paulo e perguntar, ô Paulo, se você tem esses direitos, por que você está abrindo mão desses direitos? E agora ele vai começar a segunda parte, o segundo grande tópico desse capítulo, no verso 15. E ele vai dizer o primeiro motivo, mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Ele argumenta tudo que ele tinha um direito e ele começa, mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive e deixe meu orgulho. Ele está referindo aqui, eu não tenho usado nenhum desses direitos, todos esses direitos, de ser sustentado, se tivesse uma esposa, de levar sua esposa a ser sustentado, de ter comida, de ter onde morar. E ele está falando que, olha, eu não tenho usado nenhum desses direitos. A igreja de Corinto sabia disso. Ele podia falar para eles, lembra quando eu estive aí? Não pedi dinheiro para vocês, não pedi sustento para vocês, não exigi nada em troca. Olha, me dá uma casa para eu morar e uma comida, senão eu não vou pregar aqui não. Ele não fez nada disso. Paulo, ele abriu mão desse direito dele, que ele sabia que se ele recebesse sustento, ele seria acusado de mercenário. Ele sabia que tinha a turma que rejeitava. E ele preferiu, por amor ao evangelho, e para não causar nada, para não dar nenhum motivo, e mesmo assim o povo ficava pegando um pé nele, ele preferiu abrir mão desse direito que ele tinha de ser sustentado para a igreja. E ele vai fazer uma ressalva. Não estou escrevendo isso para que vocês agora comecem a me sustentar. Ou seja, olha, eu não escrevi isso tudo para agora vocês fiquem com dó de mim e comecem a me ajudar não, viu? Eu prefiro morrer de fome, que é o contexto aqui, eu prefiro morrer de fome do que alguém me tirar desse orgulho. Ele é bem duro, ele é bem enfático aqui, olha, eu não estou aqui por causa de dinheiro. Eu preguei Jesus não é por causa de ser sustentado. Eu preguei Jesus não é esperando algo em troca. Eu morro de fome aqui, mas só que eu não quero o sustento de vocês. E o segundo motivo dele, no verso 16, ele vai falar da obrigação de levar o evangelho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo, ele sabia quem tinha chamado ele. Ele sabia, tinha muita convicção do comissionamento que o Senhor Jesus fez para ele. Ele sabia da obrigação que ele tinha, que a vida dele, a partir daquele encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, era pregar o evangelho. E se ele não fizesse isso, ele sabia que ele corria um grande risco aqui de ser castigado. E ele fala, ai de mim se eu não fizer isso. É uma obrigação que o Senhor Jesus me deu. O terceiro motivo, no verso 17, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu apresento gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, entre receber salário de vocês aí, Coríntios, ou receber a recompensa do Senhor Jesus, eu morro de fome e não recebo salário de vocês. Eu estou aqui esperando o quê? A recompensa, o galardão, quando o Senhor Jesus, ele retornar, o prêmio, quando o Senhor Jesus retornar. Esse era o foco de Paulo, o prêmio, o galardão, a salvação, a vida eterna. E aqui a gente precisa lembrar do contexto e termos cuidado, lembrando do contexto. Porque senão, alguém pode interpretar, entender e falar, está vendo? Paulo abriu mão do sustento dele, então todos os pastores têm que abrir mão do sustento. Não. Bíblia, texto fora de contexto, é pretexto para heresia. Então, o que a gente precisa entender? O contexto. Paulo era casado? Não. Paulo tinha família? Não. Tinha filhos? Pelo menos até onde a gente sabe, não. E qual que era a realidade do apóstolo Paulo? Ele só ia para lugares hostis. Ele estava numa cidade, ele tinha que correr daquela cidade às pressas, que o povo queria matar ele.
Ele estava em outra cidade, tinha judeu querendo prender. Ele estava em outra cidade, tinha soldado querendo pegar. Tinha gente querendo bater nele. Ele teve que fugir escondido à noite. Ele uma vez foi apedrejado, que o povo achou que ele estava morto. Quase que ele morreu sendo apedrejado. Então, no contexto de Paulo aqui, é diferente do contexto de hoje em dia. E o próprio apóstolo Paulo defendeu a metade do capítulo todo justamente o quê? O direito daquele que prega o evangelho ser sustentado por aqueles que foram beneficiados pela pregação do evangelho. Então a gente precisa entender um contexto do apóstolo Paulo. Dizer o que ele diz não significa que é um modelo para os pastores. Era a realidade dele. Mas ele provou por A mais B aqui que o trabalhador ele é digno do seu salário, que aquele que prega o evangelho ele é digno de ser sustentado. E outra coisa, a gente não pode perder qual que é o quadro maior sendo pintado. Qual que é o objetivo do apóstolo Paulo? Ele está falando lá sobre a divisão que tinha entre os fortes e fracos, lembram? Eu posso comer carne, eu tenho direito, não tem nada contra, não pode não, porque isso é idolatria. Aqui qual que é o quadro maior? Ele está dando um exemplo da própria realidade dele. Olha, eu tinha direito, eu provei para vocês que eu tinha esses direitos, mas o que eu fiz? Eu abri mão desses direitos por amor ao evangelho. Então vocês estão brigando aí, estão com picuinha, abra mão dos direitos seus por amor aos mais fracos. Lembre desse quadro, do contexto. E Paulo, alguém poderia mesmo assim continuar. Pergunta, Paulo, mas por que você age dessa forma? Porque dentro da igreja o povo era tão pelinha, que mesmo Paulo provando por que ele abriu mão do sustento, tinha aqueles irmãos lá que falavam assim, tá vendo? Paulo ele nunca exigiu ser sustentado porque ele mesmo não se considerava um apóstolo. Aí, ele não exigiu os direitos igual Pedro, igual os outros, porque ele mesmo não se considerava. Mas aqui ele provou que ele era apóstolo, ele provou os direitos que ele tinha e ele explicou o motivo pelo qual ele abriu mão desses direitos. Mas mesmo assim poderia ter alguém perguntando, Paulo, mas por que você fez isso? Novamente, ele vai responder no verso 19. O verso 19, o porquê que tem aqui no verso 19, ele está respondendo o verso 18, respondendo todo para trás. Por que você fez isso, abriu mão? Ele responde no verso 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Meus irmãos, você cristão, você é livre. Você é livre dos ritos, dos rituais. Paulo aqui, o que ele está falando? Olha, eu sou livre de guardar o sábado, eu sou livre da circuncisão, eu sou livre das festas religiosas, eu sou um homem livre. Mas eu me fiz escravo de todos. O que ele quer dizer quando ele diz eu me fiz escravo de todos? Olha, mas eu estou numa posição de servir a todos, de ser um canal de bênção para poder abençoar a todos. E para isso, se preciso for, eu vou abrir mão de privilégios, prazeres, de direitos. Então eu estou sendo um escravo de todos. Mesmo sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos para quê? Para ganhar o maior número possível de pessoas. Eu não sou obrigado, mas eu vou fazer, mesmo não sendo obrigado, por quê? Para poder atrair pessoas para Cristo. Eu sou livre, mas eu me torno escravo de todo mundo. Eu vou servir todo mundo e abro mão de tudo que for preciso, para quê? Para poder ganhar pessoas para Cristo, meus irmãos. Isso que deve marcar o nosso ministério, isso que deve marcar a nossa vida, ganhar pessoas. Quantas vezes nós ficamos brigando por causa de picuinha? Não, mas eu tenho direito. Mas fulano ele não entende nada. Dificilmente uma igreja teve cisão, dividiu em duas, em três, por causa de um erro teológico, sabiam? Pode pegar todas as experiências que você tem de igrejas aí que dividiu, um pastor fez outra, pode pegar todas que você conhece. Dificilmente foi porque um pastor estava indo fora da Bíblia e o outro foi lá, chamou a atenção dele, ele não quis e dividiu. Normalmente é o quê? Não gostei, não fez do meu jeito, eu queria que o ministério fosse dessa forma, o pastor X falou que deveria ser dessa forma, eu penso desse jeito, eu vou sair, vou montar minha igreja, e leva metade da igreja junto com ele. As picuinhas dentro de igreja, é por causa de erro teológico? Não, pastor, olha, tem que conversar com a Beltrana lá, porque ela está falando que o Senhor, que Jesus, ele não é Deus. Não, pastor, tem que conversar com a Beltrana, que ela não está olhando para mim, ela achou ruim comigo, ela fez fofoca de mim. Ela achou ruim do louvor, estava cantando muita harpa cristã, eu gosto de um louvor mais moderno, ou então estava cantando muito louvor moderno, eu gosto da harpa cristã. Não é isso os motivos de briga e picuinha na igreja?
é só coisa secundária. Agora, imagina a gente pensando igual Paulo. Olha, eu sou livre, mas eu me torno escravo de todos para eu poder ganhar o máximo de pessoas para Cristo. E ele vai dar os exemplos de como ele fazia isso. Ele mostra na prática como que ele se tornava escravo de todos. E ele vai dar 3 exemplos no verso 20 ao 22. E o primeiro exemplo ele vai falar dos judeus. Verso 20. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. O que ele está falando aqui? Os judeus têm a sua identidade, não tem? Qual que é a identidade judaica? As festas religiosas, circuncisão, a dieta, tem coisa que pode, tem coisa que não pode comer, tem a guarda do sábado, tudo isso faz parte da identidade judaica. E o que Paulo está falando? Olha, eu tornei-me como judeu a fim de ganhar os judeus. Quando eu ia pregar para os judeus, eu me portava como um judeu. Ele sabia que circuncisão, que festas religiosas, que a guarda do sábado, ele sabia que tudo isso eram figuras de Cristo e se cumpriram em Cristo, não tinha mais necessidade de fazer. Mas quando ele estava com o judeu, ele fazia. Paulo, ele levava isso tão a sério, que lá em Atos 16, ele ia levar Timóteo para poder ir para uma região cheia de judeus. E sabe o que ele faz com Timóteo? Ele circuncida Timóteo. Ó, Timóteo, a gente vai circuncidar você, porque lá está cheio de judeu, o povo pode encher o saco por causa disso, eu não quero criar barreira, vamos circuncidar aqui para a gente chegar lá e ter mais espaço para poder pregar, viu, Timóteo? Ele sabe, olha, não faz diferença nenhuma para a salvação. O próprio apóstolo Paulo, ele fez um voto de raspar a cabeça. Lá em Atos 21, ele chega empolgado lá, contando para os apóstolos, para Tiago, olha o que o Senhor Jesus, lá em Jerusalém, o que o Senhor Jesus fez quando eu estava pregando para os gentios. Aí Tiago falou, glória a Deus, mas chega aqui, Paulo. Ó, tem uma turma de judeu aí que está invocada com você. O povo está nervoso com você. Eles estão falando que você está pregando contra a lei mosaica, que você está falando contra a circuncisão. Paulo, olha, faz o seguinte, pega mais 3, 4 outros homens aqui que vão fazer um voto, faça um voto com eles no templo, raspa a cabeça para que o povo judeu possa ver que você não está nem aí para as leis judaicas. Você ainda respeita. O que Paulo fez? Ele foi lá, fez o voto. Não tinha, fazia diferença? Não, era secundário, mas só que ele queria não ter coisas atrapalhando para com os judeus. E o que fosse preciso fazer, desde que ele não pecasse, fosse contra Deus, ele iria fazer. E não adiantou nada que os judeus depois viram ele, pegaram ele e levaram para ser julgado. Mas tudo que estava no alcance dele, ele fazia. Para quê? Para ganhar os judeus. Segundo exemplo, ele vai dar o exemplo contrário, dos gentios no verso 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus. Ele está falando aqui, olha, para aqueles que estão sem a lei mosaica, não é sem a lei moral de Deus, não. Para aqueles que estão sem a lei mosaica, que não precisa circuncidar, que não precisa guardar o sábado, eu ajo igual eles. Eu não vou chegar no meio do gentil falando, olha, gente, todo mundo circuncidar a partir de hoje. Olha, agora, ó, não come porco, não, que eu sou judeu, não como porco. Olha, não é, tem que guardar o sábado, nada de trabalhar no sábado. Não, quando ele estava no meio dos judeus, ele fazia isso. Quando ele estava no meio dos gentios, ele não fazia isso. Por quê? São coisas secundárias. Ele vai falar, olha, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, e ele frisa, olha, embora não esteja livre da lei de Deus. Ele está falando da lei mosaica, a fim de ganhar os que não têm lei. Meus irmãos, é importante a gente entender isso e não interpretar errado. Tenho certeza que você já ouviu alguém falando, Paulo falou que ele fez de fraco para ganhar os fracos, fez de judeu para ganhar os judeus, então eu vou fazer de drogado para ganhar os drogados. Nunca ouviram isso, não? Essa desculpa feia? Nunca? Todo mundo já ouviu alguém falando, Paulo falou, eu fiz de tudo para com todos, então agora eu vou beber todas para poder ganhar aquele pinguço que é meu vizinho. Toma cuidado, se você fizer isso, a gente vai ter que ir lá evangelizar você daqui a um tempo. Meus irmãos, Paulo está falando aqui de coisas que são secundárias, ele está falando de coisas que não vão infringir a lei de Deus. Paulo, ele era muito
coerente com aquilo que ele falava. Ele não dava bola fora, que o Espírito Santo guiando ele estava falando de coisas secundárias. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o pregador ele precisa conhecer o texto e o contexto que ele está. Eu preciso saber da mensagem que eu vou levar e para quem que eu vou levar essa mensagem. O próprio Senhor Jesus, ele sabia e agia de uma forma maestral. Quando ele foi pregar para Nicodemos, o mestre da lei, ele começou a mensagem dele falando que, olha, é necessário nascer de novo, aguçando a curiosidade de Nicodemos. Quando ele foi pregar, evangelizar Zaqueu, que era um publicano odiado por todo mundo, o que ele falou com Zaqueu? Olha, hoje mesmo eu estarei contigo na tua casa. Ninguém queria, só se fosse para bater nele. Jesus falou, hoje mesmo eu vou estar contigo. Quando ele ia pregar para a mulher samaritana, que era desprezada, ele pede para ela um favor, olha, me dá um pouco de água. O próprio Senhor Jesus, ele agia de formas diferentes. Para um paralítico, ele chegou, olha, você deseja ser curado? A gente precisa ter esse entendimento. Há dois perigos quanto à evangelização. É você alterar a mensagem, é mudar a mensagem ou engessar os métodos. É você alterar a mensagem, o evangelho, ou você chegar lá e engessar, olha, eu vou pregar para uma criança de 5 anos do mesmo jeito que eu prego para uma senhora de 60? Não. A mensagem é a mesma? É. Mas a didática que eu vou usar, ela é diferente? Deveria ser. Com a criança você vai usar fantoche, você vai brincar, vai colorir, vai pular, vai cantar junto com ela. Agora com o adulto vai ser diferente. Você vai chegar num índio, vai ser diferente. Você tem que conhecer os costumes, a cultura daquele povo. Você vai chegar na tribo de surfista, de skatista, falando palavras difíceis, palavras da Almeida Revista Atualizada, ou então da Corrigida. Eles vão falar, bro, não entendi nada, nem sei se é bro mais, a gíria do surfista, dos skatistas, mas o quê? Você vai, no mínimo, tentar usar o mesmo nível de palavras. Você não vai falar palavrão. Você não vai ter que comprometer a tua fé, mas você vai usar da inteligência que Deus te deu e vai fazer igual Paulo, olha, eu, para com os judeus, agi como judeus, para com os gentios, eu agi como os gentios, e de novo aqui ele vai falar para com os fracos. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar fracos. O que ele está falando? Olha, esses novos convertidos, que às vezes não têm conhecimento ainda, a pessoa que acha que ouvir uma música que não seja da harpa cristã é um pecado, mas não é, gente, é diferente escandalizado que o povo acha que escandalizar é falar, ai meu Deus do céu, fulano ouviu uma música mundana, eu estou escandalizado. Não. Escandalizar é uma pessoa, ela ser levada a pecar por causa daquilo. Então você está lá andando de calça, está de calça, eu acho isso um absurdo. Aí dentro da igreja eu acho um absurdo bateria, estou escandalizada com bateria no louvor. Não. Isso daí é opinião e a pessoa tem que amadurecer. Agora o escândalo, ele se faz mesmo quando aquela pessoa ela vai ser levada a pecar por causa de uma atitude que você está levando, mesmo que essa atitude não seja pecado, aquele lá pode pecar. Então a gente precisa fazer essa diferenciação do que é escândalo, do que é a pessoa não gostar. Tem pessoa que não gosta de uma coisa, ela acha que ela ficou escandalizada. Não, deu opinião pessoal. Escândalo é realmente quando a pessoa vai tropeçar por causa daquilo. E Paulo está falando, olha, para com os fracos, que esses novos convertidos, que ainda têm alguns escrúpulos, algumas resistências, eu vou agir igual eles. Eu não vou chegar lá falando, olha, pode beber, pode fazer isso, pode ouvir música de tudo quanto é tipo. Não, eu vou agir igual eles, eu não vou aqui afetar a consciência deles. Um exemplo que eu até anotei para não esquecer, do pastor Almir, sobre essa sensibilidade na evangelização, falei mais cedo. Eu não lembrava qual era o time, mas me lembravam. O pastor Almir, ele dava muito um exemplo, quando ele falava sobre esse tópico, sobre esse tema, de um pastor que tinha uma mulher na igreja dele, e o marido detestava a igreja, detestava, falava de pastor, ele não gostava, não queria nem saber, não queria nem ver pintado de ouro. E esse pastor, sabendo disso, ele ficou sabendo que aquele homem, ele tinha uma oficina mecânica. Ele procurou mais informações e ficou sabendo que aquele homem, ele gostava muito do Vasco, ele era vascaíno roxo. E o que esse pastor fez? Ele começou a ler sobre o Vasco, começou a comprar um jornal sobre o Vasco, um pôster sobre o Vasco, tacou lá nos bancos do jeito que ficava bem visível. Vou fazer uma revisão lá na oficina mecânica do ciclano lá. Aí chegava o ciclano, opa, Vasco,
De quem que é esse carro? É daquele cara lá, o pastor. Aí o cara já começou a quebrar a resistência. Na próxima vez que levava no mecânico, tinha lá mais coisa do Vasco, aí o cara começava a puxar assunto com o pastor sobre o Vasco. E o pastor desembolando com ele, conversando. Aí esse cara chegou na casa dele e falou para a esposa, olha, sabia que aquele pastor seu, ele é gente boa? Eu gostei dele, eu vou visitar a sua igreja. Tá vendo? O pastor, ele mudou a mensagem? Não. Ele só mudou o método. Talvez se ele chegasse para aquele cara, só o Senhor Jesus salva, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O cara ia ficar com mais raiva de crente. Mas o pastor sábio, ele usou de uma estratégia. A gente precisa ter essa sensibilidade quando a gente vai evangelizar. Às vezes um vizinho, você convida ele para um chá, convida ele para um churrasco, e depois você começa a falar de Deus para ele. Tem vizinho que você nunca falou um oi com ele, aí você chega nele, olha, vai ter um evangelismo, vai falar da Bíblia com ele, você nem cumprimenta ele direito na rua. Então você não tem abertura, a gente precisa disso, meus irmãos. Paulo aqui, ele vai explicar de novo no verso 22. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, no 23, para ser coparticipante dele. Meus irmãos, qual que era o objetivo de Paulo em fazer isso tudo? Ganhar pessoas para Jesus. O objetivo de Paulo aqui era poder ser participante do Evangelho, ele poder participar de um pedacinho da mudança de vida. O Evangelho é o poder de Deus para salvar as vidas. E Paulo falou, eu quero participar disso um pouquinho, eu quero ser coparticipante. Eu faço tudo o que for preciso para poder ganhar mais pessoas para Cristo. Ele tinha isso como foco no ministério dele. E ele tinha muito cuidado também, nós vamos ver isso na sequência agora, de não ser, depois de ter pregado, depois de ter trabalhado, de não ser achado desqualificado, despreparado pelo Senhor Jesus. E ele vai escrever no verso 24, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está sendo sábio e contextualizando novamente. Tinham 4 festivais naquela época, sendo o mais importante dele, tipo uma Olimpíada hoje em dia, que ocorria em Atenas. Mas tinha os jogos istmicos, que eles ocorriam de 2 em 2 anos na cidade de Corinto. E esses jogos, como se fosse uma Olimpíada, só que bem menor, eles tinham corrida, ele tinha luta, ele tinha outras competições, e o Paulo, ele pega aqui esse exemplo desses jogos istmicos e aplica para aqueles irmãos de Corinto. Ele vai falar, vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha prêmio, corram de tal modo que alcancem um prêmio. Ele está exortando para aquela turma lá, olha, na hora da corrida, vocês têm que focar no prêmio. O corredor não pode ficar correndo, mandando um beijinho, acenando para quem está atrás dele, senão ele vai perder o prêmio. A corrida cristã, nós precisamos focar no prêmio. Qual que é o prêmio? A vida eterna, o Senhor Jesus. A gente não pode ficar perdendo tempo com picuinha, ficar perdendo tempo com outras coisas. Exige um esforço, um preparo, um treinamento violento. Os atletas, se alguém aqui já foi atleta alguma vez, o atleta ele abre mão de muita coisa para poder participar de uma competição. Pode ser um jogo de futebol. Se ele for já da liga semiprofissional, o cara já pena. Imagina a Olimpíada. O cara fica 5, 10 anos treinando por um propósito. E Paulo vai dizer no verso 25 que esse treinamento ele é pesado. Ele fala, olha, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para quê? Para obter uma coroa que logo perece. Naquela época era uma coroa de louros, uma folhinha que ficava toda enfeitada, que quando você chegasse em casa, talvez ela já estava amarelando. Mas nós o fazemos para quê? Para ganhar uma coroa que dura para sempre. Meus irmãos, se os atletas se esforçam tanto, fazem abstinência de tudo, deixa de comer doce, deixa de sair de noite, deixa de ter relação com a esposa durante a concentração para uma determinada luta, quanto mais nós, cristãos, nos devemos nos esforçar. Eles fazem isso tudo para uma coroa que ela vai perecer, para uma medalha de ouro que não vale nada quando ele morrer, mas nós estamos aqui nos esforçando para uma coroa que ela nunca vai ter fim. É a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos ser isso bem forte em nós, não podemos deixar a eternidade sair do nosso foco. Quantos prazeres
passageiros têm feito pessoas esquecerem da eternidade? Quantas pessoas estão trocando a eternidade por causa de prazeres que duram uma noite, meus irmãos? E Paulo está falando que o treinamento é rigoroso. A corrida cristã, a vida cristã, nós temos que focar no prêmio e termos disciplina. E por último aqui, ele vai dar o exemplo da luta para encerrarmos, no 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ele tem um alvo dele bem fixo. E não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Qual que é o objetivo de Paulo aqui? Ser encontrado aprovado por Jesus. E ele fala, olha, eu não corro como sem alvo, eu não esmurro o ar, fico dando soco no ar igual doido, eu esmurro meu próprio corpo. Ele está falando aqui de sacrifício. Ele está falando aqui de negar a si mesmo, não é um autoflagelo, mas é você carregar a sua cruz. Ele está falando, olha, eu esmurro meu corpo quer o prazer tal, eu falo não, eu estou esmurrando ele. Meu corpo quer o privilégio tal, eu falo não, eu estou esmurrando meu corpo, para que depois de eu ter pregado para todo mundo, eu não venha a ser achado reprovado pelo Senhor. Meus irmãos, a vida cristã é uma corrida, e nós precisamos pedir a Deus que nós também tenhamos essa firmeza do apóstolo Paulo. Que nós possamos ter esse propósito de vida ministerial, e não só quem tem ministério, cargo dentro da igreja, mas todos nós temos um ministério de poder o quê? Levar o evangelho, de poder o quê? Fazer igual Paulo, me fiz de todos para poder ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Eu abrir mão de direitos, a gente precisa parar de ficar olhando direitos e começar a olhar deveres. Muitas pessoas ficam brigando por direitos, mas eu nunca vi ninguém brigando por deveres. Olha, eu tenho um dever de fazer isso, eu estou brigando porque eu quero servir. Você não vê isso. A gente precisa parar de ficar olhando pelos direitos que nós temos e começar a trabalhar em cima dos deveres que nós temos. Algumas aplicações. Na ética cristã, o amor prevalece sobre o direito. Você sabe que a liberdade cristã é uma liberdade madura quando a pessoa ela abre mão de direitos legítimos em prol do irmão. A pessoa madura, ela abre mão. Ela abre mão de direitos legítimos. Uma pessoa madura, ela sabe que é mais importante fazer sacrifícios temporários para poder obter recompensas eternas. A pessoa que tem a maturidade cristã, ela sabe que é melhor sacrificar prazeres imediatos por recompensas eternas. É uma pessoa que não vai ficar brigando por causa de picuinha, mas ela vai abrir mão dos seus direitos quando preciso for, em prol do próximo, em prol do Evangelho de Cristo. E o último, tenha disciplina e peça a Deus para lhe dar força para continuar firme e não ser achado reprovado por Ele. Meus irmãos, isso aí eu vi até um post, acho que foi do Nicodemos, falando que Deus não deseja que você deixe de comer carne, mas Ele deseja que você pare de andar na carne. Tem muita gente preocupada com legalismo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não corto cabelo, eu não pinto cabelo, eu não uso isso, eu não uso maquiagem definitiva, eu não faço tatuagem, não faz nada. Mas como está seu coração? Como está a sua mente? Como você está perante Deus? Deus não está preocupado se você está comendo carne, Deus está preocupado se você está andando na carne. A gente só consegue deixar de andar na carne sob uma forte disciplina, sobre um forte cuidado no caminhar aqui. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado pelo zelo do Senhor nos direcionar através da Tua palavra. Muito obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, Deus, e nos confronta todo instante em relação ao que nós precisamos melhorar. E nós pedimos, mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, a permanecermos firmes, para termos o propósito correto. O propósito é que o Senhor tem que ser glorificado. O propósito correto, Deus, de não ficar brigando por causa de picuinha, por causa de direitos, mas que nós venhamos batalhar para poder fazer os deveres que nós temos que fazer.
Deus, abençoe a mim, abençoe os meus irmãos, para que nós possamos ser achados aprovados pelo Senhor Jesus, que nós possamos ser achados fiéis pelo Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.